Olá, meu nome é Adriana Arendt, eu sou ginecologista do Fertilitar e hoje eu vou conversar sobre oncofertilidade. O que é a oncofertilidade? A oncofertilidade é uma área de interface entre a oncologia e a ginecologia. E ela surgiu porque atualmente cada vez mais precocemente se diagnostica o câncer e felizmente as pessoas estão sobrevivendo ao tratamento oncológico. Porém, o tratamento oncológico traz como consequência a possibilidade de um prejuízo à função reprodutiva. Aí que entra a medicina reprodutiva, proporcionando a preservação da fertilidade. Bom, e como é feita a preservação da fertilidade? Bem, se o paciente é masculino, esse tratamento é feito com o congelamento de sêmen. E porque os homens produzem sêmen e espermatozoides constantemente, a gente não precisa de um grande preparo, é só fazer a coleta seminal e esse material é congelado. Geralmente se congela 3 amostras que podem ser coletadas em dias consecutivos e isso não vai atrasar o início do tratamento da doença de base, do seu câncer. Já nas mulheres, a gente tem algumas opções. A gente tem a opção cirúrgica, de se tentar uma cirurgia mais conservadora para o câncer. A paciente gesta e depois vai completar o seu tratamento. A gente pode também tentar evitar os danos da quimioterapia, utilizando algumas drogas durante o tratamento quimioterápico. E quando a gente toca na medicina reprodutiva, nas técnicas de reprodução assistida, a gente pode ter o congelamento de óvulos, o congelamento de embrião. E se a paciente for muito jovem, for pré-púbere, ela ainda não menstrua, a gente pode pensar em congelar tecido ovariano para futuramente se utilizar. Na medicina reprodutiva, para as pacientes mulheres, vai depender do tipo de câncer que essa paciente tiver. A gente pode pensar numa estratégia cirúrgica diferenciada, tentar uma cirurgia conservadora, dependendo do tipo do câncer. O médico pode optar por uma cirurgia conservadora, por exemplo, não sendo uma cirurgia tão extensa, essa paciente vai gestar e depois completar o seu tratamento cirúrgico. Quando a gente pensa em medicina reprodutiva, então a gente pode congelar óvulos ou congelar embriões. Obviamente que na mulher, por causa do tipo de fisiologia, a gente vai precisar alguns dias para induzir a ovulação e conseguir retirar esses óvulos. E vai ser necessário a utilização de medicamentos. Já nas mulheres muito jovens, que ainda não menstruam, a gente pode optar pela preservação de tecido ovariano. Se retira um pedacinho do ovário e se congela esse tecido para depois se fazer a maturação dos óvulos iniciais que estão naquele tecido para futuramente se utilizar numa fertilização in vitro. Uma preocupação que sempre existe é o custo desse tratamento de preservação de fertilidade. Bom, nos homens esse custo é baixo porque é um tratamento relativamente simples, é o congelamento de amostra seminal. Já nas mulheres vai ser necessário a utilização de medicamentos para induzir a ovulação, para produzir um maior número de óvulos, porque normalmente uma mulher produz um óvulo por mês e quando a gente quer congelar óvulos ou produzir embriões, a gente quer mais óvulos. Um aspecto interessante é que para as mulheres, para a gente tentar diminuir esse custo, existem programas que fornecem as medicações necessárias para a indução da ovulação, no caso das pacientes oncológicas. E com isso é possível reduzir um pouco o custo do tratamento. E em que momento deve ser feito esse tratamento para preservar a fertilidade? Bom, ele deve ser feito logo após o diagnóstico e antes de começar a quimioterapia. Uma pergunta que sempre surge é se o tratamento de preservação da fertilidade vai prejudicar o tratamento do câncer. Dependendo do tipo de câncer, a gente vai ter protocolos especiais de indução da ovulação e se esse tumor for sensível a hormônios, a gente pode utilizar protocolos especiais que minimizam o efeito dos hormônios sobre o tratamento. É importante salientar que o tratamento pode ser feito imediatamente, independente da fase do ciclo. Atualmente existem protocolos específicos para as pacientes oncológicas e a ideia é não retardar o início do tratamento oncológico. Hoje a gente falou sobre a oncofertilidade e se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários e a gente pode responder num próximo vídeo.